é o Evangelho de Cristo, do Cordeiro Eterno, o Evangelho de Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, Marcos 10, do verso 23 ao 31. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque, em geral, quem tem riqueza ama a riqueza. São poucos os que possuem sem ser possuídos. Os discípulos estranharam estas palavras de Jesus. Mas Jesus insistiu, porque a primeira reação é não querer ouvir isto. Todo mundo quer ser rico. É o sonho de todo pobre é ser rico. O sonho de todos na classe média é crescerem, ascenderem, se possível se tornarem ricos. E o sonho dos ricos é ficarem mais ricos e se protegerem de tal forma que não percam nenhum dos seus tesouros. Só os cresçam, mas não os subtraiam. De modo que os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, estranharam essa palavra. Porque ninguém quer, ninguém gosta, todo mundo está esperando alguém que diz que o melhor valor no reino de Deus é riqueza, é dinheiro. Que um dos sinais do reino de Deus, da sua presença na vida das pessoas, é prosperidade material e riqueza. Era isso que se ensinava, foi sempre isso que se ensinou desde que o mundo é mundo. Riqueza é sinal de conluio com os deuses. Não existe o Deus do miserável. Existe o Deus do forte, do rico, do próspero, do vencedor, do que fica com a espada na mão enquanto todos estão degolados. Este é o Deus que venceu. E ninguém queria que o Evangelho de Jesus fosse como ele é. Nem os seus discípulos. Coisa mais chata ouvir isso. Quão dificilmente. Ele não disse que é impossível, ele só disse que é muito difícil. Que os ricos entrem no reino dos céus porque eles cultuam as suas riquezas. Eles têm um outro Deus diante de Deus nas suas almas, as riquezas. E os discípulos então estranharam, porque eles preferiam ser não idólatras, dizendo que não adoravam ídolos de barro, de pedra, de pau, de madeira ou até de ouro, em algum nicho, em algum templo de pedras bem ornamentadas, em homenagem a um deusinho feito artesanalmente para simbolizar as superstições daquelas crenças. Até isso para eles era mais tolerável do que ouvirem que a mais essencial idolatria no âmbito material é aquela que se vincula às riquezas, porque entrona um Deus supremo em poder, em ambição e em desejo no trono do coração da maioria dos homens. Por isso ninguém quer ouvir esta palavra. É de Jesus, mas ninguém quer. Até os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, aquela moçada inteira ali,
estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, botam a sua segurança nas riquezas. Quão difícil é para esses seres humanos, para esses espíritos, entrarem no reino de Deus, porque eles nunca vão colocar acima de tudo e antes de tudo o amor a Deus por nada. Porque só se ama a Deus quando se o ama por nada, não em troca de coisa alguma. Quando se ama a Deus em razão de graças e de bem-aventuranças que nos venham, e se o ama do mesmo modo ou até mais intensamente no luto, na perda, na dor, na expropriação, na injustiça sofrida. Quando Jesus disse: então, erguei as vossas cabeças e exultai, porque vocês são filhos do reino de Deus, porque vosso é o reino dos céus. Jesus insistiu, fez com que os discípulos agonizassem. Não podiam negar, era explícito, estava sendo repetido e não havia por que dizer eu não compreendi bem. Jesus ainda vai adiante e diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu acho engraçado, quando eu me converti, e eu li esse texto, ele me impactou violentamente. Aí eu fui conversar, por acaso encontrei um pastor que eu achei que era muito culto, um pastor presbiteriano, ele era mesmo. E eu li o texto e falei: como é que o senhor interpreta isso? E eu ouvi fazendo um esforço enorme, que é comum no meio acadêmico cristão, tentar arranjar alguma explicação para essa frase de Jesus, de que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, a primeira explicação é aquela de que uma agulha era uma porta em Jerusalém, bem baixinha, ou era um tipo de porta baixa que havia em Israel, para impedir a entrada de animais como cavalos e camelos. E até hoje existe. Você encontra na Basílica da Natividade em Belém a porta bem baixinha. Por quê? Para impedir o vandalismo dos que vinham a cavalo e entravam na catedral, na basílica, porta dentro. Foram tantas as entradas assim, os bullings e os vandalismos, que eles, há muitos séculos atrás, baixaram a porta de modo que até seres humanos só entram curvando a cabeça. Sim, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus estava falando de agulha mesmo. A agulha lá nos dias dele não era fininha como a nossa, era um agulhão com um rombo, porque as linhas não eram tão finas, eram mini cordas. O cirzi não tinha a delicadeza que a gente tem do século XII, século XIII da nossa era para cá, crescendo cada vez mais. No passado, as agulhas eram enormes e o buraco da agulha, comparado com o nosso, era um rombo. O que Jesus está dizendo é só isso mesmo, é mais fácil. O que já é um ridículo. O que Jesus está dizendo é impossível. Seria mais fácil ele se esgueirar, um camelo, passar pelo fundo da agulha, pelo buraco da agulha, ou pelo que você queira, por qualquer tarefa impossível. O que Jesus está dizendo é mais fácil certos impossíveis
como um camelo. Ele está usando de uma hipérbole, de uma caricatura, de um exagero, para ver se criava uma charge. O cara vendo o camelo tentando passar pelo fundo da agulha. Jesus disse, é mais fácil. É mais fácil do que alguém que ame as riquezas e as ambicione com avidez. Se as tiver, assim as queira e as proteja e as adore. Se não as tiver, assim as almeje, assim as ambicione. Jesus disse, é mais fácil o absurdo do que entrar. Alguém assim, com confiança nessa divindade de poder, que são as riquezas, que é Mamon, do que um camelo cometeu o absurdo de atravessar o inatravessável, de realizar o irrealizável. O que Jesus está acentuando é a impossibilidade praticamente total. E esses casos de exceção dos que entram, ele vai explicar por que entram. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, olha aqui para vocês, para os homens é impossível. Não adianta tentar, porque não vai entrar. Se for justiça própria, mesmo que você use o dinheiro todo para fazer todos os sacrifícios e ofertas, mas o seu coração fizer os sacrifícios e ofertas porque você ama tanto dinheiro que não quer perdê-lo, é impossível. Você já morreu na motivação. Aos homens é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. O que Jesus está dizendo é: fiquem tendo a certeza de que, por conta própria, nenhuma riqueza melhora ninguém para a vida eterna. E se o homem confiar nas riquezas, mesmo que seja dizendo, com as minhas riquezas eu comprarei acesso a Deus, com as minhas riquezas eu agradarei a Deus, com as minhas riquezas eu comoverei a Deus, com as minhas riquezas Deus se impressionará comigo, Jesus está dizendo, não entra. Se impressiona com um camelo, com qualquer outra coisa, contigo não. Se essa for a sua confiança, se essa for a sua nós é a da chamada teologia da prosperidade, que é uma doutrina de Satanás enganando a mente dos que se dizem de Jesus, mas vivem contra o espírito do Evangelho. Portanto, Jesus lhes disse, para os homens é impossível, para o rico, para o pobre, para qualquer um. Ninguém entra no reino de Deus por conta própria. O rico dificulta muito mais para si o processo, porque na sua arrogância de poder, muitas vezes só as dores mais agudas o farão compreender. O pobre muitas vezes já chega convencido pela dor da sua própria condição e da sua própria miséria. Mas para ambos é impossível entrar. Todos entram porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Todos entram por causa dessa graça inexplicável, por causa da ação de Deus realizando o impossível, que é fazer essa criatura humana cheia de ambições perversas, de ódios, de caprichos, de egocentrismo,
de indiferença, ou de hostilidade, ou de preconceito, ou de mentira, ou de hipocrisia, ou de traição, ou de infidelidade, ou de engano, não importando qual seja a magnitude ou minimalismo, a concretude ou a subjetividade, nenhum de nós em nenhum lugar entra no reino de Deus. Para os homens é impossível. Para certos homens, mais difícil ainda, porque eles ficam vestidos pela couraça da arrogância e da presunção, especialmente aqueles que confiam na sua riqueza, no seu poder terreno. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E a gente não sabe o que Ele está fazendo no coração do homem. Então Pedro se encheu de auto-vitimização quando ouviu isso, porque ele era um pequeno empresário junto com João e Tiago. E o pai de Tiago e João, Zebedeu. E ele largou a empresa pesqueira para trás, que tinha sede em Cafarnaum. Ele e os sócios largaram tudo e foram com Jesus. E agora, não sei, talvez no coração dele ainda tivesse alguma latência de esperança de que quando passasse aquela dedicação total, aquelas caravanas que ele julgava que ao final coroariam Jesus como rei de Israel. Esse era o ideal deles. Embora Jesus os desiludisse o tempo todo, eles mantinham a negação para preservarem essa ilusão. Quem sabe, em razão disso, ele achasse que ao final ele voltaria e a indústria dele na Galiléia ia se tornar uma coisa universal. Ninguém sabe, o coração de Pedro é como o teu coração, como o coração de qualquer um, como o meu. Carrega suas ilusões, mesmo vendo a transfiguração, interpreta errado ou dorme. É a natureza humana. Ou quer fazer 3 tendas ou dorme do lado. É sempre assim. Então Pedro, ouvindo isso, tomado de auto-vitimização, começou a dizer a Jesus: olha, Jesus, não esquece, hein? Nós deixamos tudo e te seguimos. E nós, que largamos tudo, não vamos ter uma recompensa por termos largado tudo? Aí a resposta de Jesus é para fazer xixi nas calças. Porque ele está falando no contexto de riqueza, de materialidade, de concreções quantificáveis em valor, em negociabilidade, em capital, em economia, em poder. Poder para influenciar homens e poder para agradar a Deus com a minha grana. E Jesus disse: ninguém com essa expectativa entra no reino. E ninguém com qualquer justiça própria entra. Porque para entrar no reino tem que haver uma desistência total disso tudo. E uma entrega exclusiva a Deus por nada. Deus, eu te quero por nada. Eu te quero porque a tua graça me basta. Aí eu sou do rei. Isso não é só palavreada, é realidade. Se não for assim, eu posso construir catedrais, enviar milhares de missionários pelo mundo, mas de nada me adiantará. Então Pedro, chocado e sem conseguir ainda processar tudo aquilo, ventou o seu inconsciente, as suas expectativas nunca confessadas, mas aqui apareceram quando o machado da verdade do reino de Deus cortou a raiz dos enganos humanos. Pedro, auto-vitimado, começou a dizer-lhe: Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
Veja que como para quem deixa o que tem, sempre é deixar tudo. O que a gente tem pode não ser nada, mas quando a gente deixa por causa de supostamente de um outro objetivo, de repente aquilo que não é nada passa a ser um tudo superlativizado, enorme. Parece que Pedro tinha deixado o Taj Mahal para trás. E não aquela casinha lá de Cafarnaum. Mas é o meu tudo que vai ser apresentado diante de Deus, untado, ungido, involucrado por autovitimização. O meu tudo se transforma numa coisa enorme para eu barganhar com Deus. Não esqueça que nós temos um investimento feito em ti que deve retornar para nós, Jesus. Nem para nós. É sempre essa história de pensar que se você é discípulo tem alguma coisa especial para você. Pobrezinhos. Aí então Jesus olhou para Pedro e disse a ele o seguinte: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do significado e da vivência e da obediência do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e de campos, com perseguições por causa do Evangelho, mas receberá. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Eu acho maravilhoso. E os caras estão falando em grana, em dinheiro, em riqueza, não sei o que. Jesus diz: não, vocês vão ter isso tudo. Só que não vai ser de vocês, não. Vocês vão ter, como eu sou um cara, que eu tenho centenas de casas. Elas não são minhas. São dos meus irmãos e dos meus amigos. Centenas de filhos, de filhas, de netos, de irmãos, de irmãs, de mães, de pais. Enquanto eu estou falando isso aqui, ó, ali tem milhares dizendo: eu sou, eu sou, eu sou. E eu não sou dono de nada, mas fiquei rico de tudo. Aí Jesus dá esse cacete, inverte esse significado, diz: olha, a riqueza é gente. No reino de Deus, a riqueza é relacionamento. A riqueza não é possuir bens, a riqueza é o que você constrói de relações. Meça a sua riqueza pelos filhos que você gera, espirituais, relacionais. Meça a sua riqueza pelas mães que você cuide, pelos pais que você reverencie. Meça a sua riqueza pelas irmãs que você ama e respeita, pelos irmãos que você trata com dignidade, que acolhe e por isso é acolhido. Meça a riqueza em termos de encontro, de amor, de relacionamento, de vínculo. Meça a riqueza por amizades, por dedicação sua em amor aos outros, o que engravida o próximo em relação a você. A riqueza é amar, a riqueza é se dar, a riqueza é tocar outros, a riqueza é plantar eternidade, amor e acolhimento no coração do próximo. É isso que vai te dar centenas de casas, centenas de palácios, de castelos, de resorts, de sítios, de barcos, de irmãos, de irmãs, de fazendas, de pais, de gente querida em todo lugar. Esse é o seu tesouro. Esse é o meu tesouro.
Esse é o tesouro no Evangelho. Significa dizer que Jesus tem alguma coisa contra você prosperar materialmente? É claro que não. Só não cultue o objetivo da prosperidade, nem cultue o dinheiro, a riqueza ou a propriedade, nenhuma delas. E faça tudo isso e cresça porque você está fazendo o que você ama, fazendo bem, fazendo melhor, fazendo eficiente e eficazmente, fazendo com diligência, fazendo com sabedoria, fazendo com bom senso, fazendo com estudo, fazendo com pesquisa, fazendo com adequação. Faça o seu melhor, porque tudo que lhe vier às mãos, transforme numa oferenda de gratidão ao Senhor. Então faça. E o resultado é o fruto desse trabalho. Mantenha o que seja necessário para que o processo continue e faça como Eclesiastes 11 nos ensine. Distribua com 1, com 2, com 3. Invista naquilo que pode melhorar a vida, melhorar o mundo, melhorar a consciência, melhorar a percepção das pessoas. E invista em gente. E você será rico nesta vida. E será herdeiro do reino dos céus. O que é maravilhoso é que quem tem dinheiro pode usar esse dinheiro para fazer esses centenas e milhares de benefícios acontecerem. E quem não tem, do mesmo modo. Quem tem que dar de si e tem que ajudar com o que possui. O que não tem, entrega-se a si mesmo, como riqueza e como investimento, para melhorar o mundo. E o mundo só melhora quando eu me dou em amor ao próximo que eu alcanço. Isso acontece porque eu já sou habitado pelo reino de Deus. Eu não vou entrar no reino. O reino entrou em mim. Senhor, faz essa palavra compreendida, crida e praticada. Em nome de Jesus. Amém.